gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Bom dia, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs. Hoje, a meteorologia está dizendo que vai ter chuva ainda na cidade, né? Momentos de chuva, uma hora as nuvens, o sol pode até aparecer entre as nuvens, né? E a chuvinha chegando e voltando, assim que vai ser o dia de hoje em Belo Horizonte e região metropolitana. Um abraço para você. As últimas notícias do presidente Bolsonaro, que está internado na cidade de São Paulo. Ele não vai precisar mais de fazer qualquer tipo de intervenção cirúrgica. Ele teve uma obstrução intestinal, ou seja, o intestino dele parou, né? Consequência da facada que ele tomou, né? O presidente, ele não pode, ele tem que fazer uma dieta alimentar, tem que comer fibras, né? E etc. Tal. E ele abusou nesses dias que ele ficou lá em Santa Catarina, ficou no litoral paulista. Então, ele abusou um pouco, né? Abusou um pouco ou muito, né? Aí, o que aconteceu? O intestino travou, né? Ele precisa de comer, ele precisa de ter uma dieta especial. Não pode abusar, né? Comer churrasco à vontade, essas coisas, tá tudo cortado, né, dele, né? Tem que ser muito devagarzinho, tem que ser um pedacinho à toa, só para dizer que não comeu, e etc. Tem que comer muita fibra, né? E ele saiu fora da dieta, né? Saiu fora da dieta. Aliás, o médico dele que veio do exterior para tratá-lo lá em Brasília disse o seguinte: o presidente Bolsonaro vai ter pela vida toda crises intestinais. A vida toda ele vai ter crise intestinal, depois dessa facada que ele recebeu em Juiz de Fora, né? Ele vai ter crise a vida toda. Então, ele tem que conscientizar disso e seguir uma dieta certinha para não ter problemas mais tarde, né? Mas ele não deixou por exemplo, está saindo lá decretos e leis que ele sancionou, por exemplo. Agora mesmo saiu um sancionamento de uma lei que ele sancionou, que autoriza a propaganda eleitoral no rádio e na televisão fora do período eleitoral. Ou seja, hoje é proibido você fazer qualquer tipo de propaganda eleitoral fora do período eleitoral, né? Porque antes as pessoas pagavam e podiam contratar uma publicidade, por exemplo, na televisão ou no rádio, né? Um prefeito aí, fora da propaganda eleitoral, está dizendo fulano de tal está realizando, asfaltou rua, fez isso, fez aquilo. É uma propaganda eleitoral. Era proibido, né? Hoje o prefeito ele pode ter um tipo de publicidade da administração dele, mas, né, tem que ser muito bem feito para não ferir a lei. Agora, por esse sancionamento de lei feito pelo presidente Bolsonaro, né, eu não sei como vai ser. Se as pessoas vão simplesmente pagar a publicidade para sair, ou se eles vão fazer simplesmente usando o espaço que o município dá, que o Estado dá, eles vão fazer propaganda eleitoral. Não sei como é que vai ser, mas que ele assinou o decreto, sancionou a lei, sancionou. Antigamente era assim, né? Você inclusive pagava, no período eleitoral, você pagava a publicidade, saía no rádio e na televisão. É assim nos Estados Unidos, né? Por isso que lá abre-se um livro de ouro, todo mundo ajuda, põe dinheiro e tal, e aí aquele que arrecada mais faz uma melhor propaganda eleitoral. Aqui hoje nós temos o chamado propaganda eleitoral gratuita com dinheiro, nosso dinheiro. Esse ano o Congresso resolveu autorizar 5 bilhões de dinheiro para propaganda política eleitoral. Ou seja, cada partido vai receber um dinheiro, vai distribuir esse dinheiro entre os candidatos para cada candidato fazer a sua propaganda eleitoral. Nós é que vamos pagar. Por quê? Porque deu muito escândalo, né? As campanhas eleitorais aqui, com empresários dando dinheiro para as campanhas eleitorais e etc. Tal. Então deu muito escândalo, né? E tivemos aí muitos problemas baseados, porque o empresário dá dinheiro, um empreiteiro, por exemplo, dá dinheiro para um candidato aí, né? O candidato ganha, ele tem a obrigação moral de dar obra para aquele empreiteiro. Essa era a coisa que funcionava, né? Então, essa propaganda eleitoral gratuita, com dinheiro, né, nosso, com 5 bilhões, né, do fundo chamado fundo eleitoral,
para propaganda nas eleições, esse dinheiro, né, justamente para que os grandes empresários não possam ter influência financeira nas campanhas eleitorais. Pois é, será que vai dar certo? Pelo menos já tivemos uma campanha já financiada pelo fundo eleitoral. Vou cantar aquela musiquinha. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lucem. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem. São antissépticas das vias urinárias e você encontra em todas as farmácias e drogarias. Pílulas de Lucem. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Pois é, casos de trombose podem ser mais comuns do que se imagina. E no caso de pessoas que tiverem Covid-19, as chances aumentam em 16,5%, segundo especialistas. Quem nos conta é o repórter Leonardo Apolinário. Leonardo. Aos 22 anos, Thelma teve trombose pela primeira vez. Segundo o médico, a causa foi pelo uso de remédios hormonais. Mas ela só descobriu isso semanas depois. Cheguei a perceber que era uma coisa mais séria, porque não melhorava, e procurei o pronto atendimento. Chegando lá, a médica, no primeiro atendimento, no primeiro toque à minha perna, ela percebeu que já era uma trombose venosa, no estágio avançado, que ficou muito, muito inchada a minha perna. Já pediu logo a internação. De lá para cá, Thelma teve trombose mais 3 vezes e depois de realizar exames, ela descobriu um dos motivos, o cigarro. A partir da 4ª, meu angiologista e hematologista pediram para a gente fazer uma pesquisa para saber o porquê dessa doença oportunista, que poderia ser até uma causa emocional, etc. Aí, através dos exames genéticos, nós descobrimos que eu nasci congênita trombose. Então, desde 2014, eu tomo anticoagulante e será um uso contínuo. A trombose é a formação de um coágulo no sangue que geralmente se forma na parte inferior do corpo, como pernas e coxas, e pode ser grave. É uma doença que tem uma gravidade, porque esse coágulo, dependendo da localização e do tamanho dele na veia, ele pode se deslocar dessa veia da perna até o pulmão, causando uma doença que se chama embolia pulmonar. 50% dos casos de trombose acontecem sem sintomas, por isso é importante conhecer os fatores de risco e fazer a prevenção. É importante as pessoas, principalmente nesse momento de Covid, né, elas estarem atentas que essa doença ela tem uma incidência de 16,5% de causar trombose, então das pessoas tomarem esses cuidados que nós falamos, elas se hidratar bem. Pois é, a gente tem que cuidar muito da saúde, né? Os coagulantes são importantíssimos para que você não tenha os problemas de trombose, principalmente quem já teve algum problema, né? E hoje se fala, né, quem teve Covid pode adquirir a trombose, né? Então está na hora de tomar os coagulantes. Agora, ela falou do cigarro e depois não disse se ele parou de fumar. Mas a verdade é o seguinte, o cigarro é um outro grande problema para as nossas artérias, né? Eu sempre comparo o cigarro a uma chaminé. Vocês conhecem aquela chaminé da casa da gente de antigamente que tinha fogão a lenha dentro de casa, né? E saía aquela fumaça e a fumaça enchia a chaminé. Quando a chaminé ficava cheia de picumã, entupia a chaminé, você tinha que pegar um galho de árvore, né? Entrar lá em cima, subir em cima do telhado e passar aquele galho de árvore para limpar, para tirar aquela sujeira que era o picumã, que ia se acumulando na chaminé. É a mesma coisa quem fuma. Quem fuma, quando você pega a fumaça, joga para o pulmão fica necrosado, o pulmão vai ficando necrosado. O pulmão tem que trabalhar assim, ó, assim, ó, fazendo assim. Aí, quando ele começa a ficar necrosado, ele não trabalha, ele não fecha. Ele vai fazendo assim, ó, vai devagarinho. E assim também, aí entra picumã nas artérias. E acontece entrar picumã nas artérias da perna. Tem muita gente que tem que fazer operação nas pernas, né? Porque o picumã, né, entupiu as artérias da perna. Então, se você fuma,
Pare com isso. Olha aqui, é a mesma coisa de você chegar numa fogueira e aspirar a fumaça para dentro do corpo. Para de fumar. Faça um esforço. Ninguém nasceu fumando, não é verdade? Então, faça esse esforço, pare de fumar. Olha, e você tem que se conscientizar. Eu fumava. Me conscientizei um dia e falei assim, não fumo mais. E nunca mais peguei no cigarro. O primeiro dia foi difícil, segundo dia, terceiro dia, sonhava que estava fumando, mas não fumei mais. E nem peguei no cigarro, nem por brincadeira. Então, a gente tem que ter vontade, foco. Né? Então, para de fumar, você não nasceu fumando. Né? Tem pessoas que falam, não consigo e tal, não sei o quê. Mas é uma das coisas melhores do mundo. E eu, depois que eu parei de fumar, eu voltei a cantar, porque antes eu não cantava mais, porque tossia. Ia cantar, tossia. Ia falar no rádio, tossia. Né? Então, depois do cigarro, foi muito bom. Pois é, os servidores do Banco Central estão anunciando paralisação nesse mês de janeiro e já estão, né, se incorporando ao movimento que começou no Ministério da Fazenda com o pessoal da Receita Federal, que quer parar também por causa daquela decisão do presidente Bolsonaro de dar aumento apenas para os policiais federais e os policiais da Polícia Rodoviária Federal, né? Só para essas duas categorias e não dá aumento de salário para as outras categorias. Embora os outros ganham bem, né? Mas eles querem parar também, para mostrar que há uma insatisfação no funcionalismo público. Quer dizer, o presidente Bolsonaro, eu sempre falo o seguinte, ele gosta de criar crise para ele mesmo resolver. Parece que se ele não estiver tentando resolver uma crise que ele mesmo faz, ele não consegue ficar em paz com ele mesmo, né? Então, quer dizer, no momento em que ele mandou reservar no orçamento dinheiro para dar aumento para policial federal, né, das duas categorias de policial federal, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, ele simplesmente levantou a lebre para todos os funcionários públicos federais que vão querer aumento, né? E todo mundo agora vai querer aumento. Olha, e uma coisa, se a categoria de auditores, os auditores fiscais, se eles pararem, se a Receita Federal parar, o governo começa a ter prejuízo. Como é que vai ser a arrecadação? Não só o prejuízo é do governo, como também daqueles que pagam. Porque eles deixam de cobrar e depois quer cobrar tudo de uma vez só, aquilo que a gente não pagou. Não é verdade? Então, quer dizer, é uma crise que vem aí, né? Já está começando devagarinho, né? O presidente está internado lá no hospital lá em São Paulo, com obstrução digestiva, mas a hora que ele voltar para o Palácio do Planalto, aí os movimentos vão ficar mais fortes, né? E aí nós vamos ter problema, né? Ou ele fala que não vai dar mais, se ele disser agora que não vai dar aumento para a Polícia Federal, ele vai criar uma outra crise para ele também, não é não? Então, quer dizer, vai ter que administrar essa crise aí, ele, o ministro da Fazenda, vai ser difícil, né? Eles vão ter que arranjar dinheiro, né? E se arranjar dinheiro para uma categoria, vai ter que arranjar dinheiro para todas as categorias do funcionalismo público federal. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem auricedina, é um analgésico antisséptico de uso local para adultos e crianças, né? Você sabe, né? Se tem um problema com o ouvidinho, auricedina. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. O preço dos combustíveis teve uma ligeira queda de novembro para dezembro de 2021 em Belo Horizonte e região metropolitana. Mas no acumulado do ano, os aumentos consecutivos predominam. É que aponta a pesquisa do site Mercado Mineiro. Quem fala conosco é a Gabriele Assis. Gabriele. Segundo a pesquisa, o preço médio da gasolina caiu 1,17% de novembro para dezembro de 2021. O preço médio dela, que era R$ 6,91, caiu para R$ 6,83, que corresponde a 8 centavos apenas de redução. O menor preço da gasolina na região metropolitana de Belo Horizonte é de R$ 6,68 e o maior de R$ 7,39, com uma diferença entre 145 postos pesquisados de apenas 10,65%. Já o preço do etanol caiu um pouco mais nesse período. O preço médio do etanol, que era R$ 5,58 no final de novembro, passou agora para R$ 5,35. Essa queda de 4,15% equivale a 23 centavos pelo litro, que é uma boa queda perante aos grandes aumentos que nós tivemos durante praticamente todo o ano de 2021.
O menor preço do etanol é R$ 5,157 e o maior R$ 5,889, uma diferença de 14,39%. Lembrando que nesse momento ainda o etanol não é viável para o bolso do consumidor. Embora a queda é muito favorável, hoje corresponde o preço médio do etanol a 78% do valor da gasolina, quando a gente tem o etanol a R$ 5,33, porque o ideal seria abaixo de R$ 4,78. O preço médio do litro do diesel ficou estável, caindo 0,14% no último mês. O diesel S10, o menor preço hoje é de R$ 5,194 e o maior R$ 5,799. Entre os caminhoneiros, é importante pesquisar porque tem uma variação muito grande hoje de 12%, entre o menor e o maior valor. Só que o diesel está estável. O preço médio dele, que era R$ 5,41 em novembro, passou agora para R$ 5,40, uma queda mínima aí de 1 centavo. Isso não dá diferença nenhuma para o dono aí de um caminhão. Outro combustível que a gente colocou na pesquisa foi o GNV, que é calculado em metro cúbico, e hoje o consumidor encontra de R$ 4,17 até R$ 4,99, uma boa diferença de quase 20% entre os postos pesquisados. Lembrando que o preço médio do GNV hoje é em R$ 4,40 e claro que o consumidor tem que ter o kit do GNV para que ele possa viabilizar o seu consumo. E cada vez andando mais, sem dúvida nenhuma, ele mostra um combustível viável para o bolso, desde que o consumo seja maior do que a gente tem hábito de gasolina ou etanol. Pois é, olha aqui, eu estava vendo o site do Mercado Mineiro e a gasolina teve um aumento médio nesse ano de 47%. É muita coisa, né? Uma gasolina aí 6,60 e tantos o litro é um negócio assim inadmissível, né? Nós não imaginávamos que eu lembro que quando nós tivemos a primeira crise do petróleo, eu estava em Brasília. A gasolina saiu de 60 centavos o litro, 60 centavos o litro, para 85 centavos. Foi assim um aumento absurdo naquela época, né? Quase um cruzeiro naquela época. Não era real, era cruzeiro, né? E nós tivemos o primeiro choque, o choque do problema do petróleo. E não sei se vocês se lembram, foi um esquema feito pela Rússia. Porque, na verdade, é o seguinte, os árabes sempre tiveram quase todo o petróleo do mundo, né? Os árabes, lá no Golfo Pérsico, né? E existia uma guerra com Israel, né? E os Estados Unidos apoiavam Israel com arma, com tudo e tal, e o Israel sempre ganhando nas guerras contra os árabes, né? Então, quem estimulou isso foram os russos, né? Falou assim, vocês estão aí, vocês têm o quê? Vocês têm o petróleo, né? Faz um cartel aí e pronto, aumenta o petróleo, vocês vão trazer problema para o mundo, porque vocês vão trazer, inclusive, problema para Israel, que depende do petróleo de vocês. Aí fizeram isso, fizeram um cartel, que é a OPEP, países, né, que são produtores de petróleo, que se reorganizaram, né? E aí, a partir daí, em 1974, era o governo era do presidente Geisel, e ele falou, não, o Brasil vai pagar o preço do petróleo. E nós só tínhamos um petróleo no Recôncavo Baiano. E aí passamos a prospectar petróleo no Brasil inteiro. E aí descobrimos petróleo no campo de Campos, em Campos, etc. e tal. E aí tem hoje petróleo, nós produzimos muito petróleo. E criamos o programa do álcool, né? Olha que coisa maravilhosa. Criamos um programa de energia renovável, porque o álcool é energia renovável. O petróleo não tira e depois um dia ele acaba. A energia renovável é o álcool, que você planta cana, você pode ter álcool da mandioca, mas tem algumas coisas. A Petrobras tinha que tomar conta de tudo. E aí, veja bem, tinha uma usina de álcool em Curvelo, eu sempre conto essa história, que era álcool da mandioca. Aí produzia o álcool lá, o caminhão tinha que sair lá de Curvelo, vinha aqui em Belo Horizonte, despejar o álcool aqui na Petrobras, aqui em Betim, depois o próprio caminhão enchia o caminhão de álcool outra vez do caminhão que ele trouxe e tinha que voltar com ele. Quer dizer, isso era impossível. Você tinha que fazer um programa de álcool, possibilitando, inclusive, que as fazendas produzissem álcool para o seu consumo próprio,
para suas máquinas, etc. Tal. É assim que a gente faz um belo programa, né? Agora não, a Petrobras ficou aí até hoje, né? A Petrobras é dona do Proálcool. Não pode ser assim. Você tem que ser um programa que todo mundo possa... Já pensou se uma fazenda, ela mesmo produzisse a energia que ela precisa? A energia solar, a energia do estrume de boi, de cavalo, que você guarda, ele forma gás, você tem gás para tocar suas máquinas, você tem cana para fazer o álcool, para tocar suas máquinas também, o seu trator. Olha que seria maravilhoso, um trator tocado a álcool, que seria uma coisa maravilhosa, né? Quer dizer, você mesmo tinha a sua energia na sua fazenda, nos seus lugares. Não, ficou tudo concentrado na Petrobras. Então, felizmente, né? Esse preço absurdo, você vai pagar 70%. O álcool tinha que custar pelos mesmos 30% do preço da gasolina, né? Para você compensar a não usar a gasolina, a usar o álcool, né? Que é uma situação nossa. E aumentar a produção de álcool no Brasil inteiro. Outro dia eu falei aqui, Belo Horizonte podia ter uma usina de álcool e açúcar aqui na região e os espaços vazios aqui serem ocupados com a plantação de cana. Seria maravilhoso, né? Se nós pudéssemos ter aqui a nossa plantação de cana, né? E produzíssemos o álcool aqui, parte do álcool que nós gastamos aqui na região metropolitana. Mas, infelizmente, infelizmente, o Proálcool, que foi uma grande ideia, né? Que nós reagimos ao problema da crise do petróleo, criamos o Proálcool, o álcool, né? O álcool anidro, né? Que hoje é o etanol, e etc. Mas está tudo na mão da Petrobras. E aí, pagando quase o preço da gasolina. É vantagem? Não, então toca a gasolina. Que a gasolina já tem 25% de álcool. De vez em quando o cara fala, você não quer pôr álcool não no seu carro? Não, a gasolina já tem 25% de álcool. Então, não tem problema não. Gente, amanhã tem mais. Voltaremos amanhã. Um abraço e até lá.